Boa tarde a todos. Invocando a proteção divina, declaro aberta a 21ª sessão neste 14 de maio de 2024. Em discussão, a ata da 20ª sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2024. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovada. Indago ao secretário-geral se há expedientes e correspondências. Agradeço, excelência. Boa tarde a todos. Não temos, presidente. Nós que agradecemos o doutor Luciano. Nos itens conferência, medida cautelar e consulta, não temos nada pautado. Já no item denúncia, nós temos o processo TCE 10.128 de 2023, sob a relatoria do conselheiro Pedro Lino. A denunciante é a Biovalic, Comércio de Equipamentos Médicos Limitada. A representante da denunciante é a senhora Clarissa Limonta La Sala Matias, diretora-geral. O denunciado é a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, pregão eletrônico 450-2023. Foram notificadas a senhora Roberta Silva de Carvalho Santana, secretária da Saúde do Estado da Bahia. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente. Começo informando que o relatório se encontra no Proinfo, sendo, portanto, de amplo conhecimento. Da mesma forma, o inteiro teor do meu voto, que tem a seguinte conclusão, 2 pontos. Antes exposto, e em total consonância com a auditoria, a TEG, o Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento da presente denúncia e, no mérito, por sua improcedência, visto que não foram identificados os supostos atos ilegais apontados. Ademais, voto pela juntada de cópia do presente processo aos autos da prestação de contas da CESAB, referente ao exercício 2023. É como voto, senhores conselheiros. Agradecemos, conselheiro Pedro Lino, e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, até para aprovado, eu indago Vossa Excelência se fará a conferência do feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, auditoria e inspeção. Teríamos o processo TCE 6030-2019, 7590-2018 e 2 processos apensados, é o 9418-2017 e o 6521-2018. Porém, encontra-se prejudicado com a ausência do conselheiro Vistor, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, Próximo processo da pauta, também uma auditoria do período de 2014 a 2016, sob a relatoria do conselheiro Pedro Lino. O objeto são contratos celebrados para manutenção e reforma do Centro de Convenções da Bahia. O órgão é a Secretaria da Administração. O secretário é o senhor Edelvino da Silva Góes Filho. A unidade vinculada à SAEB é a Superintendência de Patrimônio. Os outros superintendentes, secretários, autarquias e as unidades estão agora sendo expostas nas nossas telas. Eu informo também que há um pedido de sustentação oral pela procuradora da Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Maristela Barbosa, o qual eu já defiro pelo tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. Nesse momento, eu passo a palavra ao conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lino. Senhor presidente, eu solicito, senhor presidente, a retirada de pauta do presente processo, por fim de simplificação. Assim será feito, conselheiro. Próximo processo, também relatoria do conselheiro Pedro Lino, é o TCE 9649-2023. É uma auditoria. O objeto é acompanhamento da execução orçamentária e financeira, pelo período de 1/1 a 30/6/2023. O órgão é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O responsável é a senhora Fábia dos Reis Santos, secretária. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lino. Senhor presidente, só porque o processo é o TC 9618? Não, conselheiro, é o 9649, é o anterior a esse. É porque eu me perdi aqui, portanto, mas... Fique tranquilo, conselheiro. Pera, é isso aqui. Ok, já me foi informado
o que deveria ter sabido. Processo transferido 07/5/2024. Relator sou eu. E, portanto, o objeto, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, período 1/1 a 30/6/2023. Órgão, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, responsável, Fábia dos Reis Santos, secretária. Vou direto, portanto, agora ao processo. O relatório se encontra no Proinfo, sendo, portanto, de amplo conhecimento. Da mesma forma, o inteiro teor do meu voto que tem a seguinte conclusão. 1. Pela juntada da presente auditoria, as contas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, referente ao exercício 2023, processo TCE 001757/2024, a fim de que seja avaliada a repercussão dos achados auditoriais nas contas dos responsáveis pelas unidades auditadas e, 2, pela expedição de recomendações da determinação propostas pela segunda CCE para a correção e prevenção das inconformidades discriminadas no relatório auditorial que instrui o presente feito. É a proposta de resolução, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Pedrolino, e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado. Vossa Excelência confere, conselheiro Pedrolino? Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Próximo processo, conselheiro Pedrolino, é exatamente o que o senhor se referiu, é o 96/18/2023. É uma auditoria financeira sobre a relatoria do conselheiro Pedrolino. O objeto são precatórios do Estado da Bahia. O período auditado é de 1/1/22 a 31/12/22. As unidades jurisdicionadas é a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, Procuradoria-Geral do Estado, PGE, e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, TJ. São responsáveis o senhor Manuel Vitório da Silva Filho, o senhor Paulo Moreno Carvalho e o senhor Nilson Soares Castelo Branco. Informamos também que há um pedido de sustentação oral pela PGE, na pessoa da procuradora doutora Maristela Barbosa, que eu já defiro pelo tempo de 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Nesse momento, passo a palavra ao conselheiro Pedro Lino. Eu agradeço, senhor presidente. Processo TCE 9618/2023. O relatório se encontra no Proinfo, sendo, portanto, de amplo conhecimento. Da mesma forma, o inteiro teor do meu voto que tem a seguinte conclusão. Resolvem, se for o caso, os excelentíssimos senhores conselheiros desse tribunal, acompanhando os opinativos da 7ª CCE e do Parquet de Contas, expedir as seguintes deliberações à unanimidade, também se for o caso. A. Pela juntada da cópia dos autos desse processo de auditoria financeira da conta de precatórios do Estado da Bahia às contas anuais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, do exercício 2022. A fim de que seja avaliada a repercussão dos achados auditoriais nas contas do seu responsável, deixando de sugerir a juntada às contas anuais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, TJBA, do exercício 2022, por já terem sido julgadas. B. Pela expedição de determinação à Secretaria da Fazenda para que, B. 1. Evidencie nas demonstrações contábeis consolidadas de 2023, os valores corrigidos do saldo da conta de precatórios referentes à posição de 31/12/2022. B2. Realize os registros contábeis do estoque de precatórios periodicamente, com base em documentos oficiais que contenha a posição atual da dívida. B3. Proceda aos registros da execução orçamentária e financeira com a devida individualização do beneficiário nos termos do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal e B4. Realize as conciliações bancárias das contas especiais com base nos fatos econômicos e financeiros efetivamente realizados no decorrer do exercício, nos princípios e nas boas práticas contábeis, financeiras e de controle interno,
assim como nos termos do artigo 89 da Lei Federal 4.320/64. C. Pela expedição de determinação TJBA para que C1. Realize a atualização monetária dos processos de precatórios nos termos do artigo 12, 15, parágrafo 1º da Resolução 303, de 18 de 12 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e C2. Proceda aos registros contábeis disciplinados nos itens 6.2.2.2 do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, nona edição, quando do ingresso de recursos nas contas especiais de precatórios. D. Pela expedição de recomendação à Cefaz para que, no final de cada exercício financeiro, solicite ao TJBA informações sobre os processos de precatórios que não forem atualizados e emitir nota explicativa às demonstrações contábeis consolidadas, contendo a quantidade de processos e o valor total da dívida com precatórios que não estão atualizados e pela expedição de recomendações ao TJBA para que encaminhe a Cefaz periodicamente documento contendo a posição atual da dívida com precatórios, possibilitando com isso a realização dos registros contábeis de forma fidedigna e 2. Sempre que encaminhar informações sobre a lista da ordem cronológica de pagamentos para a Cefaz, informe a quantidade de processos e o valor total da dívida com precatórios que não estão atualizados. É a proposta de resolução, senhores. Que nós colocamos em discussão. Não, desculpe. Tem um pedido de sustentação oral pela nobre procuradora doutora Maristela Barbosa, a qual passa a palavra nesse momento. Boa tarde a todas as pessoas. Obrigada, senhor presidente desta corte, conselheiro Marcos Presídio, na pessoa de quem eu saúdo os demais conselheiros. Basicamente, o pedido de sustentação oral da Procuradoria, no âmbito desse processo, é tentar colaborar em algumas explicações sobre como é o procedimento do chamado regime especial de precatórios. E estão ouvindo? Está tranquilo? Durante o curso do processo, as discussões elas giraram em torno das ADINs que fulminaram a então emenda 62 de 2009, que estabelecia o regime especial de precatórios no parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição e no artigo 97 do ADCT. De fato, essas ADINs elas foram consideradas procedentes e elas geraram a fulminação, basicamente, do artigo 97, porque elas dão a inconstitucionalidade do parágrafo 15 do artigo 100, e isso por consequência. Entretanto, essas ADINs elas foram moduladas. Essa modulação deu um prazo de 5 anos, o que levou a que ela ficasse vigendo até 2015. Só que, após toda esta questão referente às ADINs, o regime especial de precatório ele continuou existindo por força de emendas constitucionais subsequentes. Então, a gente teve a emenda 94 de 2016, que estabelece o regime no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Depois, a emenda constitucional 99 de 2017, depois a emenda 109 de 2021 e a emenda 113 de 2021 e 114 de 2021. De forma que, em verdade, o regime especial de precatório ele está estabelecido até 2029. Essa é a questão. E o Estado da Bahia ele aderiu ao regime especial de precatório. Então, o que a gente quer tentar demonstrar é que, em especial, a determinação estabelecida para a Cefaz de proceder aos registros da execução orçamentária e financeira com a devida individualização do beneficiário nos termos do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em verdade, não compete à Cefaz,
mas ao TJ, porque é o TJ quem faz a administração dessa lista. Qual é a divergência que a auditoria fala? Como é feito hoje, o Estado da Bahia ele pega esse valor de dinheiro e passa esse valor para o TJ. E o TJ é que faz esse pagamento transferindo para as contas individualizadas. Então, o TJ é responsável por fazer a lista, por acompanhar, por respeitar a ordem cronológica e por fazer o pagamento. Dessa forma, a Cefaz não tem como fazer a inscrição individualizada de contas, porque esta informação, na realidade, se encontra com o TJ Bahia. Ao contrário do que foi dito, porque as alegações como giraram em torno da ADIM, então, por exemplo, o Ministério Público, a defesa do Ministério Público por essa determinação é no entendimento de que, uma vez que a ADIM foi procedente, o artigo 97 não está válido, então o artigo 100 da Constituição continuaria aplicável. O artigo 100 é o artigo que fala do regime normal de precatórios. Ainda que a gente entenda que esse artigo 100, que é o regime normal de precatórios, ele se aplique ao regime especial, não se encontra em nenhum dos artigos, nenhum dos parágrafos do artigo 100, a determinação dessa inscrição por conta da Cefaz. Ao contrário, o artigo 100, no parágrafo 6º, assim dispõe: as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal, que proferir a decisão exequenda, determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento do seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária, do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Então, considerando que a responsabilidade por essa gestão sempre foi do Poder Judiciário, o CNJ faz a expedição de uma resolução que é quem disciplina a gestão desse regime, que é a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que, inclusive, é citada pelo excelentíssimo conselheiro relator em suas fundamentações. Pois bem, essa resolução ela foi proferida já após as ADIMs, tanto que em seus considerandos ela coloca lá, considerando as decisões proferidas pelo STF nas ADIMs 4357-DF e 4425-DF, relativamente às emendas, à Emenda Constitucional 62 de 2009. E aí, em seu artigo 1º, ela diz: a expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no artigo 100 da Constituição são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente resolução. Então, o artigo 100 diz: quem é responsável por fazer a gestão do regime de precatórios é o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário faz a normatização através da resolução do CNJ. E esta resolução fala especificamente sobre o regime especial de precatórios, a partir do artigo 51. E no artigo 55, ela diz: compete ao presidente do Tribunal de Justiça a administração das contas de que trata o artigo 101 do ADCT. Ou seja, novamente, a resolução diz que essas contas são de administração do TJ, não do Poder Executivo. E segue no parágrafo 1º. Para cada ente devedor serão abertas 2 contas. Aí, no parágrafo 2º, ele diz: a primeira conta deve ser utilizada para o pagamento de precatórios em ordem cronológica. A segunda conta, no parágrafo 3º, será utilizada para pagamentos de acordos diretos. Então, o que o CNJ diz é: o regime especial de precatório se dá da seguinte maneira: o ente devedor abre 2 contas em nome do Poder Judiciário, uma para a ordem cronológica e outra para os acordos. Né? Ou seja, ele não faz a determinação de que o Poder Executivo tenha que ter essa lista. Então, ele deixa bem claro que a gente só faz. A responsabilidade do Estado nesse regime consiste em apresentar o plano anual de pagamento, que está previsto lá no artigo 64 da resolução, e efetuar os devidos depósitos, que está no artigo 59,
que repete o artigo 101, que diz que tem 1/12 do valor calculado percentualmente sobre a receita líquida corrente do ente devedor, apurado no segundo mês anterior ao depósito, considerado o total da dívida de precatórios. Então, ele estabelece que o Estado tem que fazer um aporte baseado no cálculo da sua receita líquida. E essa é a responsabilidade da Cefaz. Pegar o valor da receita líquida e fazer esse aporte de acordo com o plano anual, que é aprovado e homologado pelo TJ nos termos da resolução. Dessa forma, não possui a Cefaz qualquer ingerência sobre quem será pago, não possuindo o nome dos credores que serão adimplidos, motivo pelo qual impossível a abertura de contas individualizada em nome de cada devedor. Mais que isso, tal expediente contraria o quanto previsto na própria norma constitucional, que diz que a responsabilidade é do TJ e não do Executivo. Veja-se que tal modalidade em nada afeta o controle dessa Corte, nem o social, uma vez que o Tribunal de Justiça possui tal controle. A individualização do credor é de competência do TJ e não da Cefaz, quer no regime especial, quer no regime normal, tanto que assim disciplina a resolução no artigo 31. Realizado o aporte de recursos na fórmula do capítulo anterior, o capítulo anterior da resolução é que diz como deve ser feito o aporte, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada. Então, a responsabilidade pela individualização desse valor é do TJ. Em verdade, a discussão dessa coisa se encontra em torno do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que a CCE alega, que diz que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento das sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada do artigo 100. Ocorre que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, nona edição, também citado pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator, ele enfrenta especificamente como se dará o cumprimento do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal quando se trata de regime especial. Está lá no 6.2.2, transferência de recursos para a conta especial. O artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100. Desta forma, o ente devedor deverá observar o plano anual de pagamento ou obter junto ao Tribunal de Justiça as informações relacionadas ao beneficiário e à natureza dos precatórios a fim de registrar um empenho de forma adequada. Essa segunda parte era para quem não adere à forma de plano anual de pagamento, que é a forma do Estado. Considerando que os recursos depositados na conta especial se encontram sob gestão do Tribunal de Justiça, sendo deste o controle sobre os recursos, caberá ao Tribunal de Justiça o registro dos recursos depositados em seu ativo, abre parêntese, caixa e equivalente de caixa. Então, o próprio Manual de Contabilidade diz, ok, esse artigo 10 é respeitado, mas é respeitado com o Tribunal de Justiça fazendo o registro, e não com o ente. Então, no caso do Estado da Bahia, nós aderimos ao Plano Anual de Pagamentos de Precatórios, homologado pelo TJ, estando ele responsável pela ordem cronológica. Não é demais salientar que, estando o TJ no mesmo ente federativo da Cefaz, ou seja, o TJ é Estado da Bahia, o lançamento individualizado no sistema do FLIPLAN já pode ser feito pelo TJ. Então, inclusive, a determinação de que a Cefaz faça resultaria num duplo lançamento. A Cefaz lançaria e o TJ lançaria, né? No tocante à subavaliação decorrente da não atualização de processos de precatórios, cumpre de novo destacar que a gestão de todo o processo se dá no TJ Bahia, o que demonstra a inacessibilidade da Cefaz às informações atualizadas dos pagamentos de precatório, porque a atualização dos precatórios também é responsabilidade do TJ e não da Cefaz. Todavia,
Os órgãos envolvidos encontram-se em constante negociação, havendo por parte do Tribunal de Justiça o compromisso de fornecer à Cefaz as informações necessárias de forma regular e sistemática, porque eles têm que fazer a atualização, informar o valor atualizado para que, então, a Cefaz possa fazer o cálculo do plano de pagamento. Por fim, cabe destacar que todas essas questões já foram enfrentadas quando da emissão do parecer prévio às contas de governo do exercício de 2022, processo TCE 003439/2023, não tendo esta Corte de Contas feito indicativo à alba de emissão de determinação sobre o tema. Então, o parecer prévio apresenta 43 indicações de determinação, e essa não é uma. Essa está constando lá apenas como aviso, mas não como determinação. Então, nesse sentido, o Estado da Bahia se manifesta pela não imposição dessas determinações à Cefaz, uma vez que a competência para tal é do TJ Bahia. Muito obrigada a todos pela atenção. Nós que agradecemos e nós abrimos a discussão, passando a palavra ao conselheiro Antônio Norato, posteriormente ao conselheiro Gildásio Penedo. Presidente, minha discussão não é realmente para discutir aqui. Meu posicionamento nessa casa, ele tem vindo sempre contra as determinações, porque entendo que já está determinado pela lei o que deve ser feito. Nós temos aqui as nossas competências, por exemplo. Nós temos competência de julgar as contas do judiciário, e vamos julgar. Neste momento agora, eu vou acompanhar o voto do relator. Entretanto, não vou acompanhar nas determinações. E digo isso, agora mesmo ouvimos a doutora procuradora do Estado, onde ela demonstra que quem está com a obrigação de fazer esses apontamentos todos é o Poder Judiciário. Ora, se eu nunca determino nenhum órgão judicionado nosso, eu acho até que é um pouco presunção minha querer determinar que o Judiciário faça isso ou aquilo. O que eu posso recomendar é que o Judiciário cumpra o que a lei determina, porque nós iremos julgar as suas contas. E se ele não fizer o que a lei determina, aí sim nós teremos que tomar uma posição. Por isso é que eu estou dando essa explicação, para dizer que eu continuo apenas recomendando e não determinando por essas razões. E aí acompanho o voto do relator, apenas transformando em recomendações do que são determinações. Era só isso. Agradecemos, conselheiro Norato. Com a palavra, o conselheiro Gildásio Penedo. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, também estendendo os meus cumprimentos aos nobres conselheiros, à representação do Ministério Público de Contas junto a este tribunal, a todos os senhores e senhoras que nos acompanham de forma presencial e virtual, e de modo muito especial a nova procuradora, a doutora Maristela, que nesse momento faz a sustentação oral em sede de manifestação acerca do voto da relatoria. Senhor presidente, eu solicitei a palavra e, durante a leitura do voto do relator, fazia aqui uma rememorização desse achado, mais especificamente, esse que foi enfrentado de forma muito consistente pela nova procuradora acerca do item, conselheiro Inaldo Araújo, Vossa Excelência aqui tem a expertise na área contábil, dada inclusive a sua formação e própria formação profissional, professor da área, que é em relação à questão da ausência de registros individualizados por beneficiário por despesa orçamentária e financeira de precatórios, contrariando o artigo 10º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E na hora que foi levantada a questão, eu fazia um esforço aqui, memorial, e de certa forma foi confirmada aí pela fala da procuradora acerca desse ponto, conselheiro Pedro Lino.
e tive a oportunidade, e aqui reavaliando os dados, de enfrentar essa questão quando, de fato, da emissão do parecer prévio das contas do exercício 2022, em que tive a oportunidade de relatá-la aqui em plenário no ano passado, em junho de 2023. E um dos apontamentos que ensejavam por parte da auditoria quanto do Ministério Público de Contas, dentre outros apontamentos, a posição de ressalvas. Aliás, a auditoria nas contas do chefe do Poder Executivo pedira, em opinativa, a desaprovação das contas do chefe do Poder Executivo em uma série de achados. Dentre eles, este era um que ensejou da auditoria a opinião pela desaprovação, que era justamente a ausência desses registros contábeis de forma individualizada que pudesse permitir a aferição precisa de quem eram os beneficiários dos precatórios e os seus valores especificados ano a ano. O Ministério Público apresentou uma posição de voto, de opinião diferente, defendendo a aprovação, mas com ressalvas em outros apontamentos, inclusive este. Este era um ponto que ensejou o conselheiro Honorato a aplicação de ressalvas por parte do Ministério Público. Na oportunidade que enfrentei a matéria, eu defendi que, de certa forma, foi confirmada pelo plenário, a aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do ano 2022, em diversos apontamentos, salvo engano, a questão de IDEA, teve também a questão das faltas, da ausência de controles em sede de realização de convênios, mas nesse ponto específico, conselheiro Presídio, conselheiro Honorato, conselheiro Hinaldo e conselheiro Pedro Lino, eu não avancei para as ressalvas, porque, de fato, havia, e aí, fazendo uma avaliação mais criteriosa, embora nós estávamos, naquele momento, fazendo uma apreciação, e, portanto, o jurisdicionado seria o chefe do Poder Executivo e, portanto, suas unidades, havia, de forma muito clara, a percepção que tanto o Executivo tentava, e também durante as contas do Poder Judiciário, e aí porque eram distintos, havia uma sensação de se empurrar a batata quente de um e para outro, em termos aqui populares falar. Não havia havia um esforço de ambos de tentarem se eximir da responsabilidade de fato, fazer-se a verdadeira exposição do que decorre à própria lei de responsabilidade fiscal. Nesse caso, e por isso que não avancei na época, justamente por a ressalva, porque não havia, de certa forma, um trabalho auditorial que pudesse permitir a oitiva do órgão, do TJ, justamente para fazer esse contraponto, para saber onde efetivamente havia responsabilidade. E por isso que não avancei. Nesse caso aqui, diferentemente, nós estamos em sede de auditoria, foram oportunizados, e como deveria ser, tanto o Poder Executivo, nas suas respectivas secretarias, no caso a Cefaz, e o Tribunal de Justiça, sobre o mesmo apontamento. E o que ficou demonstrado, e é por isso que eu já avanço, senhores conselheiros, no sentido de acompanhar a relatoria, porque entendo que, no caso específico, até para que efetivamente finquemos as balizas, é importante, inclusive, para a situação do jurisdicionado e quem é a responsabilidade de cada um nesse episódio. O que há, de fato, é uma transferência anualmente por parte do Poder Executivo de valores de precatórios que são repassados para o Poder Judiciário, a quem caberá efetivamente a realização da despesa, conselheiro Honorato, mas o que se pede, ao fim e ao cabo, é que haja, de certa forma, uma descriminalização clara e específica de quem são os eventuais beneficiários desses valores. Porque o que se quer, efetivamente, é a transparência absoluta em relação a esse apontamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 10, ela traz muito claramente que caberá ao Poder Executivo a promoção do registro e o controle desse tipo de despesa. E ao Poder Judiciário, de acordo com
tanto o CNJ como a própria Constituição Federal, a realização da despesa. Mas, efetivamente, a descrição, porque o que ocorre hoje é uma mera transferência para o Poder Judiciário, que não é efetivamente o credor. Aliás, ele é tão somente o guardião desses recursos, cabe a ele o papel absolutamente intermediador desse processo, mas a informação precisa ser disponibilizada. E aí cabe, efetivamente, e é por isso que é importante a gente ter essa clareza de balizamento, para que o tribunal amanhã já sinalize para o Poder Executivo, no caso específico a Secretaria da Fazenda, que se vale, inclusive, dessa decisão do tribunal para cobrar, inclusive, do Poder Judiciário. Porque a alegação é de que o Judiciário não remete ao Executivo a relação dos beneficiários. Me parece que, nesse momento, é importante esse balizamento para que, inclusive, dê embasamento legal para que a Cefaz cobre do Poder Judiciário e diga, ó, de acordo com o que determina a legislação e mais agora, por decisão do Tribunal de Contas, vocês precisam me disponibilizar a relação dos beneficiários, os valores que foram creditados, para que a gente possa fazer o lançamento. Porque a defesa da PGE, que de qualquer forma ratifica aquilo que já foi trazido em sede de decisão aqui durante a manifestação do parecer prévio. É o mesmo apontamento. Mas naquela oportunidade eu não avancei para as ressalvas, porque de fato não havia o Tribunal de Justiça como jurisdicionado, inclusive não havia nenhum contraditório. Seria um excesso na nossa compreensão de avançar num apontamento, inclusive com determinação, para um jurisdicionado que não foi sequer chamado aos autos da época da elaboração do parecer prévio, que não caberia, evidentemente, pelas razões conhecidas, o chamamento do TJ nas contas do chefe do Poder Executivo. Então, me parece que é importante essa sinalização, deixando claro e transparente qual é o entendimento do tribunal em que pese os argumentos sempre muito bem postos da PGE, de quem cabe a responsabilidade tanto do TJ como do próprio Poder Executivo através da Cefaz. É importante até porque a própria falta de transparência e clareza traz, inclusive, uma preocupação em relação... Porque quando há o repasse, é um dado interessante nesse processo. O repasse que foi feito, conselheiro honorário, para o exercício de 2022, que é o processo de auditoria, há nas contas um saldo de mais de 213 milhões de reais que foram disponibilizados para o TJ, que efetivamente não foram realizados. Justamente. Então, o que se há, inclusive, é uma transferência estimativa daqueles valores. Até por conta dessa previsão, dessa imprevisão em relação à questão da disponibilização, especificando claramente. Então, caberá, a partir de então, se assim for confirmada a posição do relator, a compreensão do TCE em relação a esse aspecto, estabilizando a dúvida jurídica, interpretativa, sobretudo nesse momento, de que se de fato a adesão ao plano especial, de certa forma, mitiga o artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o tribunal, nesse momento, sinaliza, pelo menos é essa a compreensão, por isso que eu vou acompanhar o relator, em conformidade com o que, de certa forma, assente a auditoria, de que, de fato, precisa a Cefaz, nessa intermediação entre poderes, cobrar, né, do TJ, dizer, ó, eu estou sendo obrigado, e efetivamente essa informação precisa sair do TJ. Mas eu acho que será, inclusive, extremamente fortificante essa decisão para que a Cefaz e o Poder Executivo cobre do TJ a relação individualizada, pormenorizada dos valores e dos credores efetivamente, para que haja o alcance absoluto daquilo que é determinado pelo artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De modo que é assim que voto, senhor presidente, trazendo essa radiografia memorial das contas do chefe do Poder Executivo em relação a esse posicionamento lá atrás e, de certa forma, me mantendo coerente com aquilo que já foi posicionado quando do nosso parecer. De modo que eu acompanho o relator na inteireza do seu voto. Agradecemos, conselheiro Judas. Nesse momento, só nos resta, encerrada a discussão,
pegar a manifestação de voto do conselheiro Hinaldo da Paixão. Eu vou tão somente acompanhar a divergência suscitada pelo conselheiro Castro Neto, senhor presidente. Há um empate. Eu, neste momento, já desempato acompanhando na íntegra o relator. E eu indago Vossa Excelência, conselheiro Pedro Lino, se fará a conferência do feito. Dou por conferido. Dando sequência à pauta, nós temos o próximo item, prestação de contas. Porém, encontra-se prejudicado seria o processo TCE 1692/2023, mas pela ausência do relator, conselheiro João Bonfim, ele encontra-se prejudicado. Próximo item da pauta, também prejudicado pela ausência da relatora, conselheira Carolina Matos, seria o processo TCE 5599/2023. No item recursos, nós temos o processo TCE 3894/2023, que tem como turma o relator, o conselheiro Judásio Penedo, e o revisor, o conselheiro Pedro Lino. É uma revisão recorrente ao Estado da Bahia, núcleo de atuação da PGE junto a esse tribunal. O procurador do Estado é o senhor Francisco Luiz Borges da Cunha. A resolução recorrida é a 123/2022 do Tribunal Pleno desse tribunal. Interessados, o Hiperideal Empreendimentos Limitado e a Associação Baiana de Supermercados. Advogados dos interessados, o senhor Geise Fiedra Almeida, OAB Bahia 13.008, a senhora Camila Silva Galvão Malta, OAB Bahia 46.028, senhora Lara Brito de Almeida Domingues Neves Calmon Borges, OAB Bahia 28.667, e a senhora Thaís de Sá Curvelo, OAB Bahia 55.878. Foram notificados a Associação Baiana de Supermercados, na pessoa do senhor José Alberto Souza, presidente, e Hiperideal Empreendimentos Limitado, na pessoa do senhor José Humberto Souza, também administrador. Com a palavra, o conselheiro relator, o conselheiro Judásio Penedo. Perfeitamente, Excelência. Passo, portanto, ao relatório. O Estado da Bahia, representado pela PGE, formula apelo impugnando a decisão tirada nos autos de denúncia, que aqui tramitou, de número TCE 4674/2022 e o 5623/2022, na qual foi considerada ilegal a alteração promovida no edital de concorrência 01/2022, exigindo que o valor mínimo de R$40 milhões para serem usados como atestados de capacidade técnica, o que se fez sem motivação consistente e sem guardar a compatibilidade com a dimensão e a complexidade do objeto contratual, em violação ao dever administrativo de motivar os atos e em afronta aos princípios da transparência, da competitividade e da obtenção de melhor proposta pela administração pública. No recurso, a PGE sustenta ainda, abro aspas, que é de licitação importantíssima para as finanças públicas, já que o Estado, ao invés de gastar vultuosos recursos, receberá outorga em dinheiro por estar concedendo a exploração do local e a um particular, além de ser beneficiado por inúmeras obras de reforma e ampliação do equipamento, além de diversas medidas de caráter social. O recorrente prossegue, argumentando que a decisão atacada, além de não mencionar os parâmetros, os valores, que ao menos em tese, a seu juízo, deveriam ter sido razoáveis para a compreensão e experiência da participação de empreendimentos de grande porte. A PGE aduz ainda que a determinação lançada no deciso, versus gastado, invade a esfera da competência da administração na medida em que, se extravasando, no caso concreto, lança determinação genérica, alcançando situações vindouras para decidir sobre matérias que poderá a Comissão Permanente de Licitação da SDE deliberar sobre o mesmo. Protocolizado, foi autuado como apelação, cabendo a minha a relatoria e o conselheiro Pedro Lino como revisor. A TEG se manifesta em parecer preliminar, no qual registra a existência de embargos declaratórios. Assim, após a angularização processual, mediante o chamamento dos interessados, cuja resposta encontra-se, aguardei a solução do aludido recurso horizontal, mediante obtido através do acordo 01/2024. Possibilidade de retomada do ITER, encarecia a audiência do Ministério Público, cujo pronunciamento é conclusivo pelo conhecimento e desprovimento, forte na tese que, nada obstante a importância da concorrência pública em discussão, haja vista ser fato público notório que a Central de Abastecimento CEASA do município de Salvador é objeto de referida licitação. No final, conclui que, no caso em apreço, o órgão controlador definiu identificou lesão ou ameaça à ordem pública, substanciando em repíssima modificação do setor de licitação. É um relatório que encaminhou a oportunidade para o conselheiro Pedro Lino e solicita novamente
a sua devida manifestação nessa oportunidade. Como se manifesta o conselheiro Perulino quanto ao relatório? Eu acompanho, senhor. Pode prosseguir, conselheiro Gildas Peneda. No âmbito do controle de admissibilidade, cabe aqui consignar que o apelo em tela ingressou no protocolo em 1/5/2023, enquanto que a resolução 0123/2022 foi disponibilizada em 3/2/2023. Impondo-se aqui registrar que o aludido de SUS foi objeto de auclaratórios, decididos mediante acórdão, publicado no Diário Oficial em 28/4/2024, motivo pelo qual conheço do recurso como apelação, ex-vi do parágrafo 1 do artigo 222 do Regimento Interno. Embora conhecida, a pretensão revisional não enseja acolhimento. A PGE busca a reforma dos julgados, epigrafados, esgrimindo no primeiro plano o fundamento de plena aderência à mudança implementada por edital de concorrência de número 01/2022, ao critério regra do TCU, que proíbe a atestação de mais de 50% do total previsto em contrato pela respectiva atestação. Isto porque os investimentos e reinvestimentos previstos para serem realizados na SEASA totalizam 200.942.000. Caminhando nessa seara, a recorrente articula ainda que solicitar, abro aspas, pelo menos um atestado de 40 milhões, não redundaria em ofensa ao inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal, mesmo considerando o aumento do valor mínimo do atestado de comprovação para aptidão econômica financeira de participação em empreendimentos de grande porte, de 12 milhões para 40 milhões. Pois bem, o capítulo recursável tangencia o argumento central trazido na decisão impugnada, inquestionável que ela não se opõe obstralmente à possibilidade de alteração dos valores inicialmente previstos, sustentando, todavia, que no aludido certame, isso se faz sem motivação consistente, sem guardar compatibilidade com a dimensão e a complexidade do objeto contratual, em violação do dever administrativo de motivar os atos que afrontam os princípios da transparência. Com efeito, se extrai dos motivos lançados no deciso, conforme já destacado, a admissão em tese de mudança, estando igualmente esclarecido o pressuposto bastante, qual seja, mediante motivação consistente. No caso sob crivo, torna-se imperativo dizer que os argumentos agora renovados pelo apelo da PGE foram deduzidos desde a intervenção que a apresentante do Estado da Bahia fez nos autos da denúncia, merecendo da gerência 3A considerações que passo a reproduzir, incorporando-os como motivo para espancar a alegação. E aqui trago, abro aspas, portanto, embora a PGE mencione investimento e reinvestimento na ordem de R$ 200.942.378,45, a auditoria não identificou nos autos evidências desses valores. Processo de denúncia TCE, aqui já decidido. No expediente recursal não houve o aporte de nenhuma evidência que sustentasse o argumento rejeitado pela auditoria, de sorte que mantenho incólume no ponto a resolução atacada, perfilhando ademais as doutas achegas do Ministério Público Especial. O recorrente argui ainda a impossibilidade, abro aspas, da interferência do Tribunal de Contas na esfera da discricionariedade do Poder Executivo, postulando na sequência seja reformado o julgado na parte em que determinou a Comissão Permanente de Licitação da SDE que se abstivesse de realizar modificações de instrumentos editalícios. De partida, impende assinalar que a chamada reserva da administração não consubstancia um espaço infenso ao controle que cabe a ser dinamizado por este acordo de contas, cabendo, entretanto, situar com maior precisão e extensão a profundidade dessa ação, de modo a cortar interpretações que conduzem ao resultado diverso daquele objeto da deliberação recorrida. De certo, no apelo do Estado da Bahia, bate-se contra ao que reputa conteúdo genérico de determinação, a se projetar sobre situações vindouras. Logo, de saída, é imperativo observar que as decisões do Tribunal, com exceção daquelas proferidas em sede de consulta, não possuem caráter normativo, caracterizando como processo de concretização ou subjetivação do direito naquilo que se convencionou chamar de aplicação da lei no caso concreto. Nesse trilho, entendo oportuno aclarar os limites em que a determinação exarada na decisão recorrida haverá de produzir efeitos na realidade, em ordem a preservar os limites decorrentes da partição de direitos, deveres, prerrogativas e funções entre as variadas instâncias estatais. Assim, a inteligência a ser emprestada ao julgado impugnado não significa ter o TCE erigido como óbice ao regular o exercício das competências ordinárias, adjudicadas à administração, inclusive as de índole discricionária, senão que operou dentro das balizas traçadas no inciso 9º
do artigo 71 da Constituição Federal, não extrapolando no nosso entendimento sua competência para o caso subjúdice. A bem da verdade, a determinação endereçada à Comissão Permanente de Licitação, no sentido que não efetiva a modificação dos instrumentos editalícios que deflagrar e que possam afetar a formulação de propósitos ou afastar potenciais interessados em participar do certame sem a devida exposição de motivação técnica, consistente com justificativa objetiva quanto à necessidade de aumento no rigor das exigências de qualificação dos participantes, em ordem a mitigar o risco do prejuízo à competitividade do certame e possivelmente a repercussão dos preços ofertados, não inova em absolutamente nada o comando pré-existente, o que submete a todos os administradores da coisa pública. Destarte na persecução do interesse público, poderá o administrador modificar cláusulas do edital, desde que o faça motivadamente, explicitando o suporte técnico e olfático jurídico determinantes e observando que as exigências de qualificação técnica e econômicas elegíveis ao certame licitatório são aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, jamais podendo servir para qualquer finalidade outra, senão a de solucionar a proposta mais vantajosa no ambiente de isonomia entre os licitantes. Concluindo meu voto, exalto que o tópico 3 da resolução lavrada nos autos do processo 4674/2022, bem como 56/2022, cuidou simplesmente de explicitar aquilo que pré-ordenado na Constituição e nas leis da República, de sorte que eventual agir em descompasso com os já lançados, diga-se em superfetação, porque o objeto de disciplina normativa cogente sujeitará o responsável ao novo escrutínio desta Corte, ensejo do qual a conduta será avaliada sempre com respeito ao direito inalienável do devido processo legal. Do que veio a ser exposto, conheço o apelo como recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Como vota o conselheiro Pedro Lino? Acompanho o voto do relator. A turma converge e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado e indago Vossa Excelência, conselheiro Judá, se fará conferência do feito. Confiro sim. Próximo processo também seria o processo TCE 11.059/2023. É uma apelação, porém encontra-se prejudicado pela ausência da relatora, conselheira Carolina Matos. Próximo processo é o TCE 3370/2023, que tem como turma o conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lino, e o revisor, o conselheiro Gildásio Penedo. O processo originário é o TCE 8528/2020, uma apelação recorrente ao senhor Antônio Araújo de Souza. O advogado recorrente é o senhor Nixon Duarte Muniz Ferreira Filho, OAB Bahia 32.046. A resolução recorrida é a 253/2022 da primeira Câmara desse tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Pedro Lino. Peraí, eu estou... Pronto, então é isso que eu estava perdido. Senhor presidente, solicito o adiamento desse processo para a sessão do dia 21/5/2023. Assim será feito, conselheiro Pedro Lino. Próximo processo da pauta é o processo TCE 12304/2022. É uma rescisão de julgado que tem como turma o conselheiro relator Inaldo da Paixão e o revisor o conselheiro Gildásio Penedo. O recorrente é o senhor Edgar Dourado Lima. Advogados do recorrente é o senhor Salvo Mahed Cansemini, OAB Bahia 22.274, e Carla Fernanda Nepomuceno Santos, OAB Bahia 19.508. A resolução recorrida é a 143/2018 da segunda Câmara desse tribunal. Com a palavra o conselheiro relator, o conselheiro Rinaldo da Paixão. E eu agradeço a Vossa Excelência. O expediente foi autuado como rescisão de julgado e foi formulado pelo senhor Edgar Dourado Lima, por intermédio dos seus advogados, com procuração nos autos, objetivando a rescisão da decisão exarada por este tribunal no bojo do processo 3487. A decisão atacada julgou a prestação de contas referente ao convênio 21/2004, celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado e o município de Morro de Chapéu, que teve por objeto a parceria para desenvolver um programa de produção de sementes para atendimento à agricultura familiar no estado da Bahia, visando a universalização e a oferta de educação básica
de forma eficiente e com elevação constante do padrão de qualidade do ensino nas respectivas redes. Nos termos do convênio do Programa de Ação e Parceria Educacional Estado e Município, instituído pelo Decreto Estadual 7254/98, o valor total repassado foi de R$ 304.542,51. Aduz o recorrente, em síntese, que obteve documentos novos capazes de comprovar a regularidade dos expêndios realizados, documentação da prestação de contas obtida com o filho do falecido contador responsável pelas contas públicas municipais, requerendo, ao final, que fosse excluída a imputação de aplicação de multa e a determinação de ressarcimento ao ex-gestor. A Assessoria Técnica Jurídica, a 5ª CCE e o Ministério Público de Contas opinaram pela inviabilidade do seu recebimento, começam julgado em virtude de a matéria arguída, existência de documentos novos, ter sido apreciada no recurso de apelação 1753/2019, em conformidade com o disposto no artigo 23, parágrafo único do nosso regimento. Preliminarmente, o recorrente defende a tempestividade da decisão de julgado e invoca o artigo 38 da Lei Orgânica desse Tribunal, alegando a existência de documentos novos que fundamentariam seu pedido. Verifica-se que a resolução 43/2018 da 2ª Câmara desse Tribunal mantida integralmente por meio do Acórdão 1321, proferido no bojo do recurso de apelação 1753/2019, transitou em julgado na data de 6 de abril de 2021. Considerando a data de trânsito do julgado do acórdão, que manteve a decisão hora recorrida, o prazo peremptório para o manejo da presente rescisão julgado seria 6 de abril de 2023. Como o presente expediente foi protocolizado em 30 de 11 de 2022, estou cumprido o requisito da tempestividade. Ocorre, no entanto, que na rescisão de julgado, além do requisito da ordem temporal, havemos de verificar a presença de, ao menos, um dos pressupostos do artigo 38. Em caso, o pressuposto indicado seria o disposto no inciso 3º do mencionado artigo, anexação de documentos novos. Nesse particular, o recorrente asseverou a existência de documentos, relação de pagamentos, execução de receita e despesa, conciliação bancária e cópia de notas fiscais que não foram apresentadas no processo originário, devido ao fato de não ter tido acesso a eles, apesar de existirem antes do julgamento da tomada de conta especial. Então, arguiu a existência de documentação nova como prova. Ao analisar os autos, a 5ª CCE esclareceu que no processo originário, 34/7/2006, restou claro que não houve prestação de contas por parte do gestor, o que levou ao julgamento pela desaprovação. Já no bojo do recurso de apelação, 1753/2019, interposto pelo senhor Edgar Dourado, foi juntada a documentação apresentada como prestação de conta dos recursos repassados durante o exercício 2004, o qual foi encaminhado à Secretaria de Educação para que ela avaliasse se tal documentação seria capaz de suprir as falhas identificadas no processo. A SEC considerou a documentação satisfatória e informou que continuava tentando obter os documentos essenciais à prestação de contas junto ao município conveniente. Após cotejados nos autos documentos e os demais argumentos apresentados, no recurso de apelação, este tribunal conheceu e julgou improcedente o apelo, mantendo incólume a resolução 43/2018. Cotejando os documentos acostados ao presente processo, a 5ª CCE constatou que uma parte deles já constava do recurso de apelação, o que poderia impedir a análise da rescisão com base no parágrafo único do nosso regimento interno, o artigo 232. A intelecção do parágrafo único do artigo 232 dispõe que fica afastada da rescisão julgada caso a matéria dos dois processos, recurso e rescisão, seja coincidente e tenha sido analisado no bojo do recurso, ou seja, tenha havido julgamento do mérito. A suposta existência de documento novo, trazido no presente processo como um pressuposto de admissibilidade da pretensão reformadora pela via de rescisão julgada, já havia sido aventada no recurso de apelação, sendo coincidente a matéria dos dois processos, recurso e decisão, tendo havido o julgamento do mérito. Dessa arte, os documentos anexos à rescisão não superem as falhas apontadas na prestação de contas, conforme concluiu a 5ª CCE. Dessa forma, estou confirmado que a presente rescisão julgada não pode ser admitida, uma vez que se trata de matéria apreciada em sede de recurso e apelação, ainda que se ultrapassasse a análise da admissibilidade do requerimento, os documentos carregados à presente rescisão não são capazes de suprir as falhas identificadas no processo de prestação de contas do convênio, persistindo em especial as irregularidades relacionadas à entrega da prestação de contas, a ausência de documentos essenciais à sua formalização. Disposto em total consonância com a 5ª CCE, ateste o Ministério Público, voto pelo não conhecimento do meio de rescisão de julgado, em razão da inviabilidade de seu recebimento, tendo em vista que a matéria arguída, esses documentos novos, já foi apreciado no recurso de apelação. 1753/2019. É o voto. Agradecemos, conselheiro Hinaldo. E como se manifesta o revisor, conselheiro Gildardo Eu acompanho Penedo? o relator. A turma converge e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado, indago. Vossa Excelência fará conferência
do feito. Confira, excelência. Agradecemos. O próximo item da pauta, embargos de declaração. Nós temos o processo TCE 12.267/2023, sob a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo Filho. O embargante é o Estado da Bahia, núcleo de atuação da PGE junto a esse tribunal. O procurador do Estado é o senhor Benilson Columbiano Matos dos Santos. O embargado é o acórdão 144/2023 do Tribunal Pleno. A interessada é a senhora Lideilda Nunes Dourado Moitinho. Com a palavra o conselheiro relator Gildásio Penedo. O Estado da Bahia, representado pela PGE, ingressou em 6/12/2023 com o presente recurso horizontal, apodando de omisso, obscuro e contraditório o acórdão 144/2023. Nos aclaratórios, a PGE sustenta a existência de lacuna, dado que o impulsionamento da revisão de ofício se deu à margem do quórum mínimo estabelecido pelo artigo 6º da Lei Complementar 05/91. No pedido integrativo, o Estado da Bahia também aduz que o ato, então, sob análise, foi editado em 93 por meio da resolução 3.400 e registrado por deliberação dessa Corte, de modo que, decorrido mais de 5 anos, do regime operou-se a prescrição do fundo de direito. Demais disso, os embargos declaratórios apontam que a decisão embargada incide em omissão, quiçá resvalando em obscuridade, na medida em que incorpora para fins de cômputo o avanço horizontal. Em arremate, ainda a PGE alega que o julgado embargado desprezou aspecto assaz, relevante, enfatizando que o julgamento TCE de negativo de registro não constitui novo ato apresentador e nem mesmo título próprio que enseje pagamento conforme entender o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Mediante o informe, restou esclarecido, dado que a PGE, a manifestação da auditoria também consta através de parecer da gerência 6D, estando sem informar quanto à caracterização de eventual erro de premissa, certo que a PGE sustenta que valorizou indevidamente o tempo privado. O Ministério Público de Contas, por derradeiro, opina pelo conhecimento dos embargos de declaração manejados pelo Estado da Bahia, ante preenchimento dos requisitos legal e regularmente previstos, e no mérito pelo seu acolhimento, a fim de que atribuídos efeitos infringentes seja declarada a nulidade da decisão embargada, o Acordo 144/2023, por violação ao quórum mínimo para manejo da revisão oficiosa. É um relatório que eu oportunizei à época. Aliás, não, é o embargo, não tem revisor. Passo ao voto. Senhor presidente. Os aclaratórios manifestados pela PGE são tempestivos e veiculam a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no Acordo 144/2023, comportando, portanto, conhecimento. Fundada a existência de lacuna, o recurso horizontal aponta para a deflagração da revisão ex officio se deu à margem do quórum qualificado fixado no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 05/91. Pois bem, embora a eventual inobservância do fragmento legal invocado como suporte do poder do pedido integrativo, não consubstancia a omissão, resvalando em erro improcedendo, podendo, quando muito desaguado, o reconhecimento de nulidade do julgamento, impondo-se aqui algumas digressões em redor da matéria. Nesse prumo, o primeiro aspecto que ganha relevância é aquele pertinente no contexto existente, fora de qualquer dúvida, cede que a apreciação do processo se deu com quórum mínimo para funcionamento plenário, o artigo 47 do Regimento Interno, isto é, a participação de 4 conselheiros, incluindo a presidência. No cenário descrito, no qual apenas 3 conselheiros deliberaram, o artigo 98 do Regimento Interno, houve unanimidade quanto ao impulsionamento da revisão de ofício, divergindo, contudo, do eminente conselheiro João Bonfim em seu propósito. Esse relator, na honrosa companhia do conselheiro Antônio Norato, concluiu por negar-lhe registro ao aposentador em face da caracterização da ilegalidade chapada, quanto ao percentual efetivamente devido a servidor a título de avanço horizontal, enquanto o voto dissidente frisa apenas quanto ao mérito, mesmo entendendo presente a ilegalidade inquinada na inativação, compulsão dos aproventos, votou pela concessão do regime, salvando a referida parcela. A situação descrita, possivelmente no quadro que a doutrina alemã é denominada de pensamento possível ou da possibilidade. Trago aqui as edições de Kelsen, e na hipótese aqui vertente desse ponto ociosa, a demonstração da impossibilidade de observar-se 4 votos favoráveis à revisão de ofício, conquanto preliminarmente admissível sua implementação pela unanimidade dos votantes. Com efeito, o estabelecimento de um quórum mínimo para alcançar-se determinado resultado decorre do imperativo de assegurar maior estabilidade às decisões, isto a partir do prefigurado de uma específica ordem de convergência no âmbito de determinadas matérias.
É assim que determina o regimento. Todavia, isso sempre haverá de estar correlacionado à realidade subjacente. E, no caso em debate, força convir que a concordância obtida entre os jogadores foi aquela máxima, justamente da unanimidade em ordem a viabilizar o impulsionamento da sanatória, conforme demonstrado. Esclarecido esse aspecto, basta aqui se examinar o segundo capítulo articulado, os aclaratórios e pertinentes ao discurso de mais de 5 anos do registro atribuidor e seu reflexo nos autos. Irrecusável dizer que a pretensão revisional intentada pela servidora, embora intempestiva pelas balizas traçadas no artigo 37 e 38 da nossa lei orgânica, veio a lume rigorosamente dentro do quinquênio, no qual possível operar-se por revisão de ofício, não se podendo creditar recorrente qualquer atitude a conspirar contra a tramitação do feito. A administração é que se deve imputar o fato do processo não ter andamento célere, e mesmo recusando em fixar um nexo entre a baixa eficiência dos órgãos estatais e com agir pré-ordenado a caracterização da prescrição, certo de que a decadência não se pode cogitar pela circunstância mesma prevista. De certo, bastaria à administração, mediante os mais diversos artifícios e manobras, procrastinar-se o andamento dos recursos para, ao fim e ao cabo de 5 anos, arguir perante esta Corte a ocorrência de prescrição da decadência. Ademais, diversamente do quanto alegado pela PGE, é impertinente buscar enquadrar o caso na moldura do recurso extraordinário 6636-535 relatado por ministro Gilmar Mendes pela sistemática da repercussão geral. O último ponto suscitado no expediente de contemplação envolve a alegação do erro de fato, consoante na agregação do tempo de serviço privado para fim de cômodo do avanço horizontal. Como bem delineado no percussiente parecer técnico da gerência 6D, o tempo do serviço valorizado para fim de concessão de avanço horizontal foi aquele prestado em 1 de agosto de 76, vale dizer, quando a servidora já se encontrava exercendo a docência na esfera do Estado da Bahia. Diante do exposto, conheço os embargos de declaração e os provejo, em parte, para integrar o acordo embargado mediante os fundamentos aqui lançados, sem, contudo, imprimir limites e efeitos infringentes. É o voto. Agradecemos, conselheiro Gildas, e nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, desculpe, passo a palavra em discussão ainda à nobre procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Érica. Boa tarde a todos. O Ministério Público de Contas vem manifestar sua preocupação com o efeito prático dessa decisão, que, tendo negado o registro ao ato aposentador, poderá gerar suspensão do benefício previdenciário da interessada, sendo que a esta só restará recorrer ao judiciário para restabelecê-lo. Consta aqui do parecer emitido pela Procuradora-Geral, doutora Camila, nos autos, o seguinte trecho que eu vou ler aqui agora. No caso em exame, o Tribunal de Contas, embora tivesse como elemento impulsionador o requerimento da aposentada, revisou após mais de 21 anos a resolução cameral, que havia considerado legal o ato aposentador, o que gerou situação jurídica completamente desfavorável à interessada, uma vez que a decisão recursal, ao negar o registro ao ato aposentador anteriormente apreciado, culminou em suspender o pagamento da aposentadoria por força do artigo 151 do Regimento Interno do TCE Bahia, que assim dispõe. O julgamento do Tribunal de Contas, que concluir pela ilegalidade do ato de aposentadoria, transferência para reserva, reforma e pensão, importará na sua imediata sustação, sem prejuízo do disposto no artigo 223 deste regimento. Em razão de tal razão, revela-se circunstância que obstaculariza o direito dessa Corte de Contas de rever a sua própria decisão, em razão da incidência da decadência, visto que, quando da efetiva apreciação do requerimento da aposentada, em 17 de 11 de 2023, já havia se exaurido o prazo quinquenal a que a Corte de Contas está submetida. Nesse sentido, este órgão ministerial ele pugna para que os aclaratórios sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de que seja decretada a nulidade da resolução embargada por violação legal quanto ao quórum mínimo para manejo de revisão oficiosa, bem como pela incidência em caso da decadência administrativa dessa Corte de Contas, com a consequente retomada da instrução do processo originário recursal, observando-se a previsão do artigo 54 da Lei Federal 9784 de 99. A manifestação. Muito obrigada a todos. Agradecemos, doutora Érica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado, indago Vossa Excelência, conselheiro Gildas, se fará a conferência do feito.
Confiro, sim, Excelência. Dou por conferido. Próximo item da pauta, matéria administrativa. Trata-se de um retorno de vista referente à matéria administrativa de numeração, TCE 9623-2023. Por conta disso, eu indago o conselheiro Hinaldo se fará a devolução do mesmo. Não farei, senhor presidente. Agradecemos, conselheiro Hinaldo. Ainda em matéria administrativa, apresenta a exposição de motivos referente ao protocolo TCE 4402-2024, que trata do anteprojeto de lei que estabelece percentual de revisão geral incidente sobre os vencimentos e gratificações dos cargos efetivos, cargos em comissão e funções gratificadas, proventos e pensões do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Considerando o envio à douta Assembleia Legislativa pelo excelentíssimo senhor governador do projeto de lei 25.323/2024, que estabelece a revisão geral dos vencimentos, subsídios, soldos e gratificações dos cargos efetivos, comissionados e funções gratificadas do Poder Executivo Estadual, considerando que a mencionada proposta não contempla os servidores nem os aposentados do Tribunal de Contas do Estado, cuja revisão deverá ser implementada mediante lei específica. Este anteprojeto de lei vocaciona-se essencialmente a estabelecer uma revisão de 4% escalonada em 2 etapas, assim como proposto pelo Poder Executivo, sob os vencimentos dos servidores dos proventos e pensões. Assim, apresento aos senhores conselheiros deste colégio plenário este anteprojeto de lei, assumindo a relatoria nos termos do artigo 4º, parágrafo 1º, combinado com o inciso 27 do referido artigo, constante do nosso regimento interno, destacando que foi já entregue em cada gabinete uma respectiva cópia, motivo pelo qual submeto aos meus pares neste momento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, até por aprovado e conferido. Item requerimentos e indicações. A palavra ao conselheiro Gildásio Penedo. Ou desculpe, conselheiro Antônio Norato. A comunicação é formalização de prestação de contas. Comunico, na qualidade de relator do feito, que a 4ª CCE registrou que a prestação de contas da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia do exercício 2023 atendeu às condições de tempestividade e regularidade formal previstas na resolução TCE número 121/2003 deste Tribunal de Start, determinei o encaminhamento da mesma, protocolo TCE 01594/2004, à Secretaria-Geral deste TCE, para que sejam tomadas as providências que lhe competem. Essa foi a primeira comunicação, senhor presidente. E a segunda comunicação, nesses mesmos termos, a prestação de contas da Secretaria de Relações Institucionais do Estado de Bahia, que atendeu a todos, e eu também encaminhei à Secretaria-Geral deste TCE para que sejam tomadas as providências. Plenário dá-se por inteirado, conselheiro Honorato. Em comunicações, também comunico ao Tribunal Pleno e faço distribuir neste momento aos gabinetes dos excelentíssimos senhores conselheiros e o Ministério Público de Contas o acompanhamento das metas institucionais até abril de 2024. Conforme estabelecido na Resolução 11/2024, seu artigo 3º, parágrafo 6º, neste acompanhamento mensal constam o quantitativo de processo sob a relatoria de cada conselheiro e o respectivo número de julgamentos necessários por relator para a consecução das metas institucionais. Neste último período avaliado, a insuficiência de desempenho se deu de maneira especial em relação às auditorias concomitantes, autuadas até 2023, denúncias e processos de contas autuados em 2023. Pedimos, mais uma vez, a colaboração de todos para melhorarmos nosso desempenho. Comunico também e aproveito para convidar todos para participarem do evento que será realizado amanhã, das 14 às 17 horas, aqui neste plenário. Trata-se de uma parceria com a Associação Cultural Brasil e Estados Unidos. Aqui BEU, a Procuradoria-Geral do Estado e este tribunal, por meio ocorrerá o Fórum Governanças Inovadoras dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, voltada para servidores públicos e gestores de entidades privadas, além de toda a sociedade civil. A iniciativa busca estimular a adesão de instituições públicas e privadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, além de mostrar as ações em curso relativas ao tema na Bahia, Brasil e no mundo. Teremos palestras sobre a inteligência artificial e os ODS, casos de ODS aplicados ao Estado da Bahia, Centro de Governo, Controle e Políticas Públicas, e a importância da qualidade intelectual do gestor público. Contamos com a presença de todos. O último item da pauta que ocorrer. Desculpe, então reabriremos moção, passando a palavra para o conselheiro Hinaldo. Eu agradeço, senhor presidente, serei breve. Então, somente para registrar que
no último dia 13 de maio, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o IGHB, comemorou 130 anos de existência. O IGHB é a instituição cultural mais antiga da Bahia, fundada, portanto, em 13 de maio de 1894, e possui a maior coleção de jornais e o maior acervo cartográfico do nosso estado. Graças, não posso deixar de mencionar, o trabalho cuidadoso e dedicado do seu então presidente, o escritor, o jornalista e deputado Joaci Góes. Sem dúvida alguma, a Casa da Bahia é de extrema relevância e, por isso, merece ocupar um lugar de destaque, sendo sempre perenizada. Assim, caso essa moção seja aprovada, gostaria que fosse caminhada ao seu presidente, ao governo do Estado, à Associação Baiana de Imprensa, aos jornais Tribuna da Bahia, à Tarde e ao Correio da Bahia. É a proposta que faço. Que nós colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a tempo por aprovado, dado que Vossa Excelência fará a conferência do feito. Confira, excelência. Dou por conferido. E o último item da pauta, o que ocorrer? Nada mais havendo, desejando excelente tarde a todos. Declaro encerrada a apresentação.